Hoje eu quero falar sobre o alicerce de um lar feliz. Olha o Salmo 128. Nesse salmo, antes de lermos, enquanto a gente vai se acalmando, ele faz parte de uma série de salmos que começa lá no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Eram chamados de cânticos dos degraus, ou cânticos das ascensões, das subidas. A nossa versão em português às vezes traduz como canto de romagem, e a gente não sabe bem o que é esse bendito cântico de romagem, né? Parece, soa com cântico de romaria, concorda? É exatamente essa a ideia. Esse grupo de salmos, do 120 ao 134, eles eram utilizados quando todos os judeus, na celebração das festas judaicas, os dias principais, tabernáculo e o dia de Pentecoste, todos eles peregrinavam e saíam em famílias, e eles iam se dirigindo para Jerusalém. Então, como Jerusalém é o topo mais alto, se enxerga de longe, todo mundo ia cantando esses cânticos da romagem, cântico dos degraus, subindo a escadaria do templo. E é impressionante como o tema família aparece na maioria dentro desses cânticos de romagem. Impressionante como você percebe a conexão que o povo de Deus, Israel, naquela época tinha com a família, como Deus atuava na família. E este salmo, para mim, ele vai mostrar o alicerce de um lar feliz. Olha como ele começa, e a gente às vezes perde o foco. Olha como ele começa. Ele é quase uma continuação de propósito. O Salmo 128, 127. O 128 diz assim: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nosso Deus, fala ao nosso coração. Certamente muitas pessoas chegaram aqui para ouvir tua palavra. Coloca a tua palavra lá dentro, preenche todos os espaços. Faz com que nossas vidas jamais sejam as mesmas depois de podermos meditar neste salmo. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Gente, esse salmo não tem muito segredo, né? Ele é muito simples. Você deve até imaginar o que é que eu vou extrair desse salmo, a simplicidade deste salmo. É muito bom a gente sempre começar com a estrutura, só para que você se situe com a estrutura do salmo. O escritor não escreveu aleatoriamente, ele tinha um propósito, ele estruturou este salmo. E ele faz algumas coisas que dá pista para nós. Olha como ele começa, e se você prestar atenção, olha como ele utiliza as pessoas, os pronomes, as pessoas envolvidas. Ele começa na terceira pessoa, dizendo: feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Isso é bem geral. Terceira pessoa. Agora, depois que ele fala na terceira pessoa, logo no verso 2, ele muda. Uma coisa é quando ele fala geral para todo mundo, outra coisa é quando ele se volta para você. E quando ele diz: presta atenção que agora eu vou falar contigo. A mudança de terceira pessoa para segunda acontece logo aí no verso 2. Ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. Esse feliz do verso 2 é a mesma palavra para bem-aventurado no verso 1. Não mudou. É um adjetivo mesmo. No hebraico é mais uma forma de partícula, né? É um negócio assim impressionante. Está dizendo, você é feliz. Só que ele diz,
e declara: felizes são todos que temem ao Senhor, mas tu vai desfrutar, tu desfrutarás daquilo que tuas mãos, aquilo que o teu suor foi derramado para alcançar. Porém, aguarda aí, coloca aí um pinozinho, porque tem um segredo para desfrutar disso, tem um pinozinho aí. Aí ele continua dizendo: tudo te irá bem. Segunda pessoa. Olha como o pai acabou de sair de cena. Agora entra em cena a esposa. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. Eu planejei tudo, eu tinha tudo em PowerPoint, mas o imprevistozinho que eu tive hoje à tarde não deu para eu poder terminar, mas eu ia te mostrar uma videira, o que é que ela representa, a visão de uma videira daquelas. Lembra da visita de Caleb e de Josué, quando eles tiveram que trazer 2 homens para trazer um cacho. A visão de videira é impressionante. E eu ia trazer para vocês os rebentos da oliveira, como é que o tronco da oliveira principal, ele cresce, fica bem forte, a espessura boa, e vários desses ramos começam a sair ao redor. O salmista vê assim: a esposa está bem no interior. Você percebe que ao redor dela, ela é circulada por rebentos da oliveira. Vários galhos verdinhos, bonitos, cercam como se que protegendo aquele tronco central. As raízes são profundas, largas. Se você já teve a experiência de vê-las, você fica encantado diante de um deserto, como aquilo pode ser frutífero e pode ser verde. Família, então ele sai daí no verso 4 e volta para a terceira pessoa. Tudo isso é técnico, mas já eu tenho certeza que eu volto a falar com você. Eis como será abençoado. A palavra para abençoado aqui não é a mesma palavra de bem-aventurado e feliz no verso 1 e de feliz no verso 2. Aqui agora é um verbo. E é a terceira pessoa realmente. E a maior bênção, coloca outro pino aí, olha a origem dessa bênção. Ele não abençoa a si mesmo, ele será abençoado. Aqui tem um grau do verbo pual, mas o que chama atenção agora é no verso 5. O Senhor voltou para a segunda pessoa. Te abençoe. No hebraico aqui nós temos um grau que a gente chama de piel. É um grau altamente enfático. Dá para você ter ideia da dimensão quando ele diz: eis que serás abençoado o homem que teme o Senhor. Mas o Senhor te abençoará, é muito pessoal. Deixa de ser genérico e passa a falar contigo especialmente. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Um dia, todos os crentes em Cristo Jesus contemplaremos a nova Jerusalém. Contemplaremos a prosperidade. Aqui é um teor um tanto escatológico. A cidade, a família. Mas não só pai, não só mãe, não só filhos. Ele não vai parar por aí. Durante os dias de tua vida, a longevidade, vejas os filhos de teus filhos. Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de ser avô. Quando eu vejo alguém com a criancinha no colo, eu fico já sonhando. Eu digo que eu queria ser avô. Eu não quero antecipar a coisa, mas eu já tenho 2 filhos na idade, não quero que eles sejam transigentes, né? Graças a Deus, não. Mas não vejo a hora de ser avô. Não vejo a hora de ter o privilégio de ver os filhos dos meus filhos. E ele termina com uma nota que é uma bênção sacerdotal: paz sobre Israel. Isso foi técnico, né? Agora vamos voltar agora e vamos observar os detalhes, como o alicerce de um lar feliz é tão explícito aqui. Olha para o primeiro verso. Olha a palavra Senhor. Primeiro verso, todas as letras maiúsculas. Está vendo aí? Todas as letras maiúsculas. Quando todas as letras estão no maiúsculo, significa que o nome de Deus, em hebraico, apareceu lá. O nome inefável, o nome sagrado de Deus está lá.
Não para por aí não. Verso 4. Eis como será abençoado o que teme o Senhor novamente. Nós temos aqui uma argumentação por inclusio. São duas passagens que elas servem como uma corrente para conectar as duas. Verso de 1 até o 4, você então tem tudo amarrado como um inclusio, uma corrente que sustenta o restante da argumentação. E ele encerra exatamente desta forma. Ele vai levar a pensar na longevidade, como os nossos olhos podem ter um alcance sobrecomum. Vamos lá, gente. Qual é o alicerce? Qual é o alicerce de um lar feliz? A gente pode pensar que é o temor do Senhor, né? Logo de imediato. Mas o alicerce de um lar feliz é Yahweh. É o Senhor. Não se pode constituir uma família sem que Ele seja o centro. Não se pode pensar sequer em longevidade e de ver filhos dos filhos, se nós não entendermos que a família tem a sua origem em Deus, a ideia é dele. Então, quando nós nos constituímos como família, nós estamos trazendo Deus para onde tudo começou. Quando naquele jardim, ele tinha comunhão plena, ele falava boca a boca. Ele conversava com os dois. Os dois tinham essa comunhão. E uma vez quebrada, Deus até diz: eis que agora, Adão, você vai trabalhar, vai colher diante de espinhos, de sofrimento. E o Salmo 128 é um convite para reverter o Éden. É um convite para voltarmos a Ele. De confiar naquele que é o alicerce, o centro de um lar feliz. Não se concebe outra forma. Não tem técnica, não tem coach, não tem psicologia. O segredo está bem aqui diante de nós. Quem criou a família deve ser central nela. E o salmista começa a nos guiar. Ele vai nos levar pouco a pouco. Ele vai nos chamar assim, juntos, todos, na presença dele. Observe que ninguém escapa, como é holístico, né? Ele é central, mas quem deve estar na presença dele? Todos. Tem lugar até para avó, para avô, filhos dos filhos. Olha como as coisas são conectadas. Pais, mães, nada faz sentido, nenhum problema conjugal. Ele pode ser resolvido se não estivermos conectados à fonte. Não há felicidade se nos desconectar dele. Então tudo é a respeito dele, sim. Assim como ele é soberano no Salmo 127, e é isso que é o fato, ele dá até o sono. Aqui você desfruta dos resultados de tê-lo como centro. A partir daí eu acho que você começa a pensar, e deve até perguntar, e eu acredito que justamente, se o Senhor é o centro deste salmo, não é bem a ideia de feliz, não é a ideia de bem-aventurado, isso é importante, mas me parece que o foco está no Senhor e em temê-lo especificamente. Como é que a gente lida com a questão do temor, do medo? Eu sei que alguns crentes, eu não sei se algum teólogo, mas a gente tem, quando a palavra temor aparece, a gente às vezes quer fazer uma distinção e dizer, não, temor é uma coisa e medo é outra coisa. A gente troca o vocabulário, mas é bom sabermos que no Novo Testamento, nas Escrituras, não há essa distinção que a gente
quer apresentar na língua portuguesa. Por exemplo, quando João diz, lá em 1 João capítulo 4, verso 18, ele diz, eu vou enfatizar, eu anotei aqui porque é importante, ele diz lá no 1 João capítulo 4, verso 18, ele diz, eu vou fazer a minha própria tradução, tá certo? Porque eu quero pedir licença para fazê-lo. Você vai acompanhar na sua tradução, mas eu vou dar a minha tradução própria da língua grega, porque eu quero enfatizar um aspectozinho que João fala lá em 1 João capítulo 4, verso 18. Ele diz assim, medo nenhum há no amor. A palavra lá, para medo, que eu traduzi, eu vou até olhar, abra sua Bíblia para a gente verificar como as versões foram traduzidas e você acompanhar o raciocínio, porque ele vai ter uma importância muito grande na nossa exposição hoje. Ele diz assim, na atualizada, no amor não existe medo. Ele diz assim, eu estou traduzindo, medo nenhum há no amor. Pelo contrário, o amor completo lança fora o medo, porque o medo tem punição. Segue-se então que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Observa bem que a palavra medo aqui, a outra versão que traduz temor, a versão corrigida, e a minha tradução preferi seguir medo, é a mesma palavra na língua grega. A palavra tem relação com a nossa expressão fobia, tão famosa, tão usada. Peraí, vamos tentar analisar um pouco, porque o salmista diz para a gente que eu sou feliz por temer ao Senhor. E João está me dizendo que aonde tem medo, não tem amor. Aonde tem amor, não tem medo. Eu e você podemos querer ver isso como uma contradição. Não é? João diz que a linguagem dele é essa mesmo. No amor não existe medo. E não adianta querer dizer, mas é medo, não é a palavra temor. A palavra é a mesma na língua grega. Phobos. Mesma palavra. Não adianta você querer dar a sua nuance à palavra. Se João diz isso, como é que eu explico o que o salmista diz? Feliz aquele que teme ao Senhor. Talvez você já tenha 1001 explicação na sua mente teológica. Mas o que dizer de Isaías 41, verso 10? Ele diz, não temas, não te assombres. Eu te sustento, eu te fortaleço. É para temer ou é para não temer? Nós não precisamos jogar um autor bíblico contra outro. Não precisamos nem querer achar contradição. Não é isso. Não é isso, não. Temos sim declarações como essa que eu vou ler para vocês. O apóstolo Paulo escrevendo a Romanos capítulo 11, verso 20. Ele diz, bem, pela sua incredulidade, falando dos judeus, pela sua incredulidade eles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Isaías 41:10 diz, não temas. João diz, não tem temor no amor. E o salmista diz, tema. E Paulo diz, tema. Não, vamos fazer aqui um tribunal e vamos tentar resolver essa parada aqui, vamos tentar chegar a uma conclusão. Eu vou seguir quem? Quando a gente quer, né? Quando a gente quer e a gente precisa dizer, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. E quando a gente quer também, é bom eu temer. É bom eu temer. E parece que não há uma conexão. A gente vê a declaração, mas deixa escapulir das nossas mãos. Eu vou me arriscar em terreno e areia movediça. Mas vamos dar uma olhada em dois princípios que têm relação com Deus e nós vamos tentar, não vamos precisar reconciliar não. Amor e temor. E como isso se aplica a esse texto, volta lá para o Salmo 128, por gentileza. Como Deus nos criou é muito maravilhoso. Eu acho que como família, às vezes, os nossos filhos, na hora do culto, eles
Eles devem, às vezes, estar participando e na hora do culto eles têm que ficar, qual a palavra que eu posso utilizar aqui? Paralisados diante da adoração. Em inglês tem uma palavra tão bonita, in awe. In awe. Você está extasiado. A família como um todo. Como é que isso se reconcilia? Como é que Deus nos formou? Aqui então eu quero pegar assim. Imagina comigo o seguinte. Eu quero trabalhar com esses dois princípios. O princípio do temor e o princípio do amor. E vamos ver como eles se conjugam. A base do temor nas Escrituras é um conhecimento adequado de Deus. Quem o conhece, certamente vai tremer e temer. Mas nós, seus filhos, chegamos numa relação e que é sempre assim. Pensa numa balança. Temor, amor. Temor, amor. Como é que isso se relaciona? Você vai ver. Vamos começar com o princípio do temor. Quando o amor, ele está em queda, o temor precisa se erguer. Preste atenção que eu vou te levar a um raciocínio. Fica comigo, por favor. Quando o amor decresce, quando o exercício de seu vigor se enfraquece, quando o amor falha, cristãos não podem ficar jogados ao léu. O temor, pelo menos, tem que crescer. Tem que se elevar. Porque Deus nos criou com um mecanismo tal para que quando o amor decair, o seu exercício falhar ou tornar-se fraco, o temor tem que sempre se levantar. E eu te falo já já por quê. Nas nossas relações, na nossa relação com Deus, nem sempre nós estamos enamorados com Cristo. Eu não sei qual a tua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Mas diga se você não já teve dias que parece que Ele se debruça sobre você e você sente a sua presença inexplicável. Eu me lembro que não é frequente. E não é frequente. Eu me lembro de uma ocasião. Domingo à tarde. Sempre, eu não quero dizer, eu não tenho televisão em casa, então fica à vontade para falar. Mas eu não gosto de televisão muito no domingo. Apesar de que eu não tenho, mas não porque tem um problemão com ela. É o que a gente assiste. É porque minha televisão roubaram. Mas quem roubou mora lá em casa. A Adriana e o Adriel, meu filho. Quando eu cheguei em casa, a televisão já estava dentro da caixa. Eu digo, ei, essa televisão aí, disse, vai para Natal, para o apartamento do Adriel. Eu digo, e nós? Disse, a gente não assiste televisão mesmo. Eu tinha que concordar, né? Eu digo, o pior é que é verdade. Pode levar. Eu consenti que levasse. Mas volta para cá. Nesse dia, eu estava meditando à tarde. Eu não me lembro qual era o texto. Estava sentado, batista regular, sentado na minha mesa, meditando. Quando de repente eu senti como se o Senhor Jesus colocou a mão sobre a minha. Isso não é místico, não. Quando eu senti a presença dele, eu me ajoelhei. Eu comecei a falar com ele. Comecei a me derramar diante dele. E eu peço a Ele por várias vezes que isso aconteça de novo e nunca consegui. Mas é muito bom quando nós estamos de volta apaixonados pelo Senhor Jesus. Eu sei que alguns não gostam dessa palavra, mas a palavra paixão, que é usada como algo assim de efeméride, algo assim efêmero,
passageiro, não é o que eu quero dizer aqui. Nosso amor por Deus, a nossa afeição por Ele, ela é balanceada, porque quando as nossas afeições começam a decair, Deus nos criou com um mecanismo para que o temor se levante, e tem uma razão muito clara. A função do temor, número 1, é restringir o pecado. Se as afeições, elas não estão mais falando comigo, Deus ainda levanta dentro de nós um temor para nos restringir de cair no pecado. Olha como Ele é maravilhoso. Eu esfrio no amor, Ele ainda conserva o temor, porque Ele quer restringir. Ele não quer que eu me desespere no pecado. Ele não quer que eu me entregue ao pecado. Segunda coisa, quando o amor esfria, o temor precisa chegar, porque o temor também nos estimula a nos importar com o bem da nossa alma. Ela é importante. É nela que as nossas afeições acontecem e às vezes afetam o nosso corpo. É quando a afeição da alma assume que nós sentimos às vezes aquele arrepio, aquela coisa que sobe na coluna e a gente não sabe explicar. Então o temor estimula e diz para nós, sua alma é importante. Terceira coisa, quando o amor diminui, o temor nos chama para sermos vigilantes e atentos na nossa relação com Deus. Se eu não posso fazer por amor, ainda assim eu faço por temor. Obrigação e prazer não podem ser descartados. Eu vou ilustrar. Suponhamos que o irmão Pedro bíblico, fica doente. O irmão Pedro vai para o hospital. Aí eu vou lá visitar o irmão Pedro. Quando eu chego lá, o irmão Pedro está lendo a sua Bíblia, e quando ele me vê, ele diz: Pastor Roque, estou muito alegre em ver o irmão aqui. E eu digo assim para o irmão Pedro: Irmão Pedro, quero lhe dizer que eu estou aqui porque é a minha obrigação. Em si, não tem nada de errado, né? Eu sou o pastor dele, eu visitá-lo é uma obrigação. Mas não sou tão legal. Soaria legal? Irmão Pedro dizer, que alegria. Eu digo, irmão Pedro, estou aqui para fazer a minha obrigação. Não sou legal. Mas ele diz a mesma coisa. Pastor, que alegria o senhor está aqui, tendo chegado para me visitar. E eu digo, meu irmão, que prazer é meu poder estar com você nesse momento e partilhar um pouquinho. Mudou? Eu posso sair para evangelizar a tarde inteira. Chegar em casa, bater as mãos e dizer, cumpri minha obrigação de hoje. Mas eu posso chegar em casa e dizer, Deus, o Senhor não precisa de mim. O Senhor não necessita do meu trabalho. Os anjos iriam fazer isso, mas aí o Senhor me dar esse privilégio. Deus, como eu estou honrado. Daqui a pouco nós vamos recolher o dízimo, você pode se levantar de lá, firme, forte, mão no bolso, e arrancar e dizer, estou cumprindo o meu dever, aqui está o meu dízimo. Mas você pode se levantar e chegar aqui à frente e dizer, Deus, tudo é teu. Obrigado porque, verso 2, eu como do fruto do meu trabalho. Tu, Senhor, me deu. Isso é um privilégio. Obrigação, eu honro o dever. Mas quando eu vejo
pelo lado do amor e da afeição, eu honro a pessoa. Eu posso agradar a Deus fazendo a minha obrigação, mas Deus se agrada quando o meu coração está envolvido, quando as minhas afeições estão inclinadas. Então, como é que Deus coloca esse mecanismo? O amor está caindo. Oh Deus, obrigado porque ainda o Senhor me dá o temor para que eu corra do pecado. Obrigado porque o Senhor me mostra que a minha alma é importante. E obrigado porque o Senhor me deixa vigilante. Eu sei que a minha relação não está legal contigo. Eu não estou tendo aquela satisfação de chegar aqui. Eu não tenho prazer em abrir a tua palavra. Não tenho prazer em poder orar. Eu não sei, Deus, o que fazer. Ah, irmãos. Mesmo assim, Deus está atuando. Quando o amor decai, o medo entra em ascensão, o temor chega, mas nada disso é em vão. Tudo resume-se simples. Qual é o alicerce de um lar feliz? A resposta é escancarada. Deus, 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 Deus. É o centro, é onde tudo coaduna e juntos, queremos nos relacionar com Ele em amor, mas se decai o amor, ainda assim eu devo voltar-me para Ele por temor. Não há opção. Deixado o princípio do temor, vamos agora para o princípio do amor. Agora você imagina, quando o amor decai, o temor entra em ascensão. Agora você vai inverter. Quando o amor está em ascensão, o que vai acontecer com o temor e com o medo? Ele vai se dissipar. Sabe por quê? Porque Deus organizou, Deus nos formou e Ele ordena as coisas de tal forma que quando o amor cresce e quando ele se encontra no seu exercício mais vigoroso, eu estou citando aqui Jonathan Edwards, o livro Afeições Religiosas. Jonathan Edwards diz isso. Quando o amor cresce e se encontra no seu exercício mais vigoroso, então o medo é dissipado, pois não é mais necessário o temor, uma vez que o princípio mais sublime e elevado cresceu, tudo que é inferior não é necessário. Então, olha a lógica chegando para nós. Amor crescendo, sublime, elevado. Aí eu não preciso ter medo, porque eu não vou me preocupar em ser rejeitado. Eu sei quem Ele é. E por isso o temor é importante. Eu sei o que Ele tem feito por mim na cruz. Porque Deus sabiamente ordena estes princípios, e quando finalmente eu contemplo assim nesse assombro o tamanho do amor de Deus por mim, e eu me volto para esse exercício vigoroso do amor, das afeições, eu não preciso mais do medo. Por quê? Porque aquele medo que me ajuda a restringir o pecado, ele nem é mais necessário. Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Então, eu quero resumir, se você não entendeu o que eu estou falando, e eu acredito que todos entenderam, espero. Porque se não entender, o problema é meu, não é seu. O temor é um servo próprio do amor para santos imperfeitos. O temor é um servo próprio do amor para santos imperfeitos. Não está sentindo aquele amor? Deus é tão gracioso que Ele ainda diz para você: para por aí, não vai por esse caminho, não entra nesse barco. Mas à medida que o amor cresce, você se aproxima dele, aí a coisa muda. Então vamos olhar o texto agora,
e vamos resumi-lo. Vou encerrar. Quando eu digo encerrar, eu preciso dizer 3 vezes para eu encerrar de verdade. Eu já disse a primeira vez. O alicerce de um lar feliz, a pessoa de Deus. Os resultados de uma relação onde todos nós juntos, pai, mãe, marido, esposa, filhos, netos, todos na presença dele. Aí ele diz assim, verso 2: eu te darei o privilégio de você desfrutar do teu trabalho, coisa que poucos conseguem fazer. Eu vou te dar o privilégio de você desfrutar, nem que seja um pouquinho. O meu avô, por parte de mãe, acredite, o avô por parte de mãe era fazendeiro, dono de fazenda de cacau. Uma herança boba. Ele soube que teria. Ele viajou para a Polônia para poder pegar essa bendita herança. E lá da Polônia ele iria para a Romênia, lá sim ele pegaria essa herança dele. 1932, nunca voltou. Nunca voltou. Dias depois, minha avó teve que sair de casa porque descobriu que o meu avô tinha apostado tudo em um jogo de baralho. Ela saiu de casa com a roupa, uma sacolinha com mantimento, com um bando de filhos. Vida dura, vida difícil. Ela era aquela que mais trabalhava para manter toda a roça de cacau, toda a fazenda, toda a criação. Não pôde desfrutar de nada. Deus está dizendo aqui, comigo no centro, eu posso te dar a chance de poder desfrutar do teu trabalho. Segundo resultado, tua esposa. Falar de esposa, né? Aqui eu precisei de Adriana, porque a Adriana hoje nem sabia, esse final de semana eu estava entrevistando a Adriana e ela não sabia. Fazia uma pergunta, ia colhendo, e tenho aqui algumas respostas que a Adriana me passou, algumas coisas que a Adriana, sem saber, estava sendo pesquisada por mim, né? Sou um bom pesquisador, discretamente, eu arranco aquilo que eu estou querendo ouvir, sem influenciá-la. Olha a primeira declaração que diz, no interior de tua casa será como a videira frutífera. Gente, essa questão da videira, tem crianças aqui, mas eu não vou evitar de dizer algumas palavras, não. Não tem hoje a censura, né? Tem censura do filme, 13 anos, 12 anos. A R-rated, como seria em... Guilherme, me ajude aí no R-rated. Quando é censurado com R, que ninguém pode ir, como é que a gente chama aqui no... Se só pode adulto, como é que é? Hã? É assim, né? A censura que lá nos Estados Unidos tem PG-13, tem toda uma regra, mas esse negócio de censura. Mas se tiver R, quer dizer, é só para maiores. Só para maiores. Seria então censurado, né? 18 anos, censurado. Até nisso aqui a gente vai ter uma coisinha censurada. Só para maiores, as crianças vão colocar o dedo no ouvido. Mas como é família, a gente precisa dizer, e está na palavra, não vamos correr disso. Vamos primeiro pensar, olha a declaração, tua esposa no interior, como videira frutífera. A gente automaticamente vai pensar em videira frutífera, no sentido de que ela é para dar filho, vai encher a casa uma penca de menino de todos os lados. Sim, é verdade que a mulher no Oriente Médio, que era estéril, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Quanto mais filhos, mais sinal de bênção.
É claro que a gente vive em época diferente, distinta, poderia até falar da necessidade de controle, mas eu não vou falar aqui não, é outro assunto. Mas olha essa expressão, não só se refere à videira frutífera no sentido de criação, no sentido de dar uma penca de menino e todo mundo está em casa, menino de todo lado. Também está, mas não é só isso. Quando a gente olha para as Escrituras, o fruto da videira na Bíblia é inteiramente associado com alegria. Já prestou atenção? Alegria. Não tem coisa pior. Não estou falando isso em tom jocoso, mas é jocoso um pouquinho. Do que chegar em casa e não encontrar uma mulher feliz. É ruim. Se chegar em casa e souber que a mulher vai estar com aquele moído, aí é que a coisa fica complicada. O cara fica inventando coisa no meio da rua para não chegar em casa. Fica inventando, sabe? Às vezes ele esquece o negócio lá no escritório para voltar para pegar, para ver se demora, porque sabe que se chegar em casa vai ter o moído. Vai ter, pá. Mas uma mulher frutífera, ela é capaz de felizmente desfrutar da vida real. Quando o marido chega em casa, aquele abraço, aquele sorriso, aquela satisfação. Agora aqui vai conselho para as mulheres. Olha, pelo amor de Deus, seu marido está chegando em casa e tu, mulher, vai estar com aquele avental sujo, com a mão toda cheia de cebola, cabelo desganhado. Me ajude, pelo amor de Deus, homem. Ajude a gente a investir no seu casamento. Está na hora do marido chegar, pela madrugada, dá um upgradezinho, né? Upgrade ali, vai lá, ajeita. Porque o cara chega em casa para ser recebido, e a mulher já está, quando vira na porta para abrir, vem com a faca na mão. Quando chega com a faca na mão, o cara já abre a porta, já diz, o que foi que eu fiz, né? É perigoso até dizer o que não fez, né? Já ir dizendo, me perdoe, eu não sei nem o que foi que eu fiz. Ajuda. Mas faça do seu lar, mulheres, um ambiente de alegria, cheio de alegria. Promova isso, promova a satisfação daqueles que estão no seu lar, os seus filhos, para quem tem filho, mas para quem não tem, ou está desfrutando agora de lua de mel, aproveitem, transformem o ambiente. A esposa é uma dádiva do Senhor, mas a mulher sábia e prudente, a mulher de provérbio, o que é que ela faz? Ela edifica a sua casa. Então me ajude a ter marido feliz. Marido feliz, igreja feliz. Dá até para criar um jargão, né? Marido feliz, igreja feliz. Mas não para por aí. Não. Agora, se você visse algumas imagens que eu peguei no meu arquivo para mostrar umas videiras, naquele clima calorento, que a pessoa sente sede, o clima bem seco, você chegar em casa e você encontrar uma uva saborosa, que quando você morde assim, ela espoca na boca assim, joga aquela água doce e saborosa, pá, chega, você se sente, imagine num lugar onde não tinha geladeira, e você chegar em casa e você poder dar uma mordida, uma bocanhada em uma fruta, numa uva deliciosa, saborosa, doce, refrescante. O salmista diz, se a mulher é videira frutífera, então a mulher precisa desenvolver no seu caráter a forma de exalar e de poder expelir aquilo que refresca o seu relacionamento. Você entende o que eu estou falando ou eu estou falando grego? Né? Entende, né? Mas calma, tenha calma. Agora que a coisa eu sei que vai ficar um pouco mais para os casados. Para os casados. Para os casados. Todo mundo não fica disfarçando, não. Eu estou vendo gente assim solteira, já fica disfarçando, mas está na Bíblia. Olha a videira frutífera e olha a linguagem de Cantares, capítulo 7, verso 8, censurado. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos. Nem me pergunte o que é isso aqui, que eu não tenho coragem de dizer, mas ele vai explicar. Sejam os teus seios como os cachos da vide,
e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Uma mulher frutífera, uma videira frutífera, ela sabe que Deus criou o prazer. Esse prazer, ele é altamente poderoso. Altamente poderoso. Mas Deus limitou exatamente por ser poderoso. Ele limitou isso para os casados. Quero altamente recomendar a vocês jovens. Eu sei que os nossos jovens estão sendo erotizados desde o berço. Cenas da novela. Eu cresci assistindo as novelas da Globo. Elas ensinam tudo às nossas crianças. Agora está nos livros textos. Todo mundo erotizado. Então, não é mais possível, infelizmente, maioria, com poucas exceções, vivem domados por essa ideia de prazer e não se lembram de que quando o amor cresce, não precisa de temor, mas quando o amor cai, o temor ainda é necessário. Eu recomendo a vocês, façam um pacto entre os seus relacionamentos, de não se deitarem juntos, para não impedirem o Senhor de derramar as suas bênçãos sobre você. Tema. Se já aconteceu, Deus é sempre Deus de graça. Sempre. Sempre pronto a perdoar e restaurar a tua vida. Mas faça esse voto. Guarde-se para o seu marido. Guarde-se para o seu marido. Mas volta para cá. Mulheres, maridos. Olha o desejo e está em Cantares, gente. Não fica escandalizado porque é Bíblia. Sexo para a glória de Deus, eu estou falando. O prazer dentro do relacionamento é um compromisso que o casal tem que ter e tem que nutrir, tem que vestir, tem que aguar, tem que adubar, tem que podar, tem que fazer tudo que você precisar fazer a fim de que a sua relação esteja saudável. E eu não estou pensando em ninguém aqui em particular, porque é ruim quando você é conselheiro, porque a pessoa já fica constrangida, né? Eu já sou pastor há 19 anos, 20 anos vai fazer, se Deus quiser, em janeiro desse próximo ano. 20 anos no pastorado. Então já aconselhei muito, o seu caso é o caso de muitos. Porque quando o pastor usa um negócio desse, as pessoas dizem, vixe, o pastor conversou comigo essa semana, e aí eu já sei, ele está falando para mim. Não, eu estou falando para todo mundo, é o que Deus falou para mim. Tá certo? Então, se quer receber para você, receba, mas é para todo mundo. Se por amor ou por temor, melhor por amor, invista na sua afeição com Deus. Ele pode devolver a você o prazer da sua relação conjugal. Maridos grosseiros, eu vou usar até um termo meio chulo, ceboso, sujo, que usa a sua esposa e simplesmente ignora que ela também precisa de cuidado, de preparo. Uma videira precisa de cuidado, senão ela seca, as folhas são frágeis, caem com facilidade. A fim de serem frutíferas, a responsabilidade também passa por nós. Para que Deus seja central na vida do nosso lar e na vida das nossas esposas, tem que ser central nas nossas. Os nossos filhos têm que ver isso em nós. A nossa esposa tem que ver isso em nós. E ponto final. E segue-se para os filhos. Eis como serão abençoados. E diz, filhos como rebentos da oliveira, roda da tua mesa. Eu nem consigo tirar da minha imagem, da minha mente a imagem do que é uma oliveira rodeada daquele tronco, a coisa mais linda. E sinceramente, não tem coisa mais
que nos dá prazer mesmo são filhos que temem ao Senhor. É bom ter filhos. Maravilhoso. Pelo menos eu fui premiado, eu e minha esposa. Nossos filhos são grandes, vocês sabem, né? Lá, a cama lá de casa, a nossa cama foi reforçada de propósito, né? O laço normal, a gente botou vários reforços. Quem imagina que onde eu e a Adriana tá, aí chega o Juan com 120 quilos e pula em cima da cama. Aí de repente vem o Adriel e eu no meio lá com a Adriana no cantinho e vem o Adriel e puf, vai para o outro. A cama não aguentou. A gente reforçou porque já sabia. Mas é muito prazeroso, né não? Risadas. Conversando sem... A gente nem... Tem hora que a gente esquece que está tratando ali de pai, de mãe, de filhos. É como se fôssemos um bando de adolescentes, ou um bando de jovens, ou um bando de pai e de mãe. E quando meu filho vem me aconselhar, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Vou contar a sujeira lá de casa. Um dia a Adriana estava com raiva. E eu não achei que a Adriana tinha razão. E eu e o Juan, nós estávamos dizendo, não, ela tem que aprender com isso, que isso é bobagem. Aí o Adriel disse, é bobagem para vocês. Mas não é bobagem para ela. Vocês precisam entender que vocês são às vezes um pouco grotescos, mas ela é mais sensível. Não é bobagem para ela. Eu sei que é bobagem, mas ela não acha. Ele diz, eu sei que é bobagem, mas ela não acha que é bobagem. Se ela não gosta dessa brincadeira, vocês não fazem. Eu olhei para o Adriel e eu me vi, o Adriel era meu pai. Eu disse, Adriel, você tem razão. Tá certo, Adriel. Não vou mais perturbar sua mãe com isso. O Juan disse, não, eu vou continuar. Maravilhoso ter filhos, né? Ontem nosso filho estava muito nervoso. O técnico do time dele, falando dos filhos porque eles são bênçãos e trazem muito prazer para nós. Semana inteira o técnico fica buzinando, gritando e xingando no ouvido deles, todos eles. E o técnico pega muito no pé dele. E eu não sabia o porquê. Essa semana, ontem a gente descobriu o porquê. Nos treinos do futebol americano, e o técnico direto no pé dele, ele nervoso. Ele disse que aproximou uma chance dele chutar o field goal, um chute longo, 40 jardas, bastante longo, naquele golzinho de cabeça para baixo. Ele disse que estava muito nervoso, o técnico tinha buzinado tanto. E ele disse para nós, ele disse, um versículo que vocês me ensinaram veio à minha mente. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o prêmio que a gente tem. Meu filho lembrar do nosso ensino. 1 Pedro 5,7. Ele disse que depois que eu orei a Deus, eu lembrei desse versículo. Ele disse, parecia que tudo se tornou câmera lenta. Parecia que tudo ficou. Eu entrei no campo, nem escutei ninguém xingar, eu bati a minha bola. Eu só levantei a cabeça quando ela estava longe. E eu virei as costas e saí leve, confiante, não mais ansiedade. Pais, nós não podemos carregar os nossos filhos de ansiedade, mas na hora de adorar somos juntos. Não deixemos nossos filhos para trás, por favor. Vamos trazer essa geração conosco. E agora sim, para encerrar. Vou encerrar. Abram suas Bíblias lá em Isaías 41. Eu não podia falar desse texto sem ir para Isaías. Eu acho que vocês desconfiaram. Eu vou mostrar só os 5 pilares da ausência do medo. Eu sou mole, gente, eu sou meio chorão. Os 5 pilares da ausência do medo. Olha o verso que eu mais amo nas Escrituras. Isaías 41, verso 10. O mandamento é: não temas. Não temas. Está vendo aí o mandamento? Eu só preciso temer
Quando o amor se esfria, quando o amor enfraquece, eu só preciso temer quando o amor perde o seu vigor. E Deus diz: não temas. Aí olha os alicerces, olha como é lindo o que ele diz. Eu sou contigo. Esse é o primeiro alicerce do nosso casamento, a presença de Deus. Eu sou contigo. Olha o segundo pilar. Está no texto aí. Não te assombres. Ele diz a razão. Qual é a razão? Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar. Está no texto. Eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Quarto pilar. Eu te ajudo. Quinto pilar. Eu te sustento. Eu te sustento. Se você me pedir para resumir o Salmo 128, para a família eu digo isso a você. Deus é comigo, Deus é o meu Deus, Deus me fortalece, Deus me ajuda, Deus me sustenta, Deus é o centro da nossa família. Nosso Pai, muito obrigado porque temos esses pilares e obrigado por sempre falar ao nosso coração. Transforma nossas vidas. Jamais, jamais, Deus, permita-nos que nos afastemos de Ti. Se perdermos o amor, precisamos do temor. E se perdermos esses dois, será um beco sem saída, uma viela de destruição. Então protege-nos, ó Deus, muito obrigado, porque nos criou com esses dois mecanismos, dois princípios. Abençoa todas as famílias desta igreja, todos nós que estamos aqui. Quem está lutando e precisa de Ti, ó Deus, vai até eles, mostra o quanto o Senhor é o Deus deles, que o Senhor fortalece, que o Senhor ajuda, qualquer que seja o problema. Fortalece os nossos jovens, eles que travam batalhas gigantescas. Dar a eles a vitória. Dar a eles, ó Deus, a vitória. Pela Tua misericórdia, na pessoa de Cristo Jesus, nós te oramos.